Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que sim, não é isso? Na nossa aula de hoje, iremos ver a respeito de linguagem verbal e não verbal. O que é a definição de linguagem, onde é que nós utilizamos esse tipo de linguagem verbal e não verbal. Só para adiantar para vocês, nós utilizamos esse tipo de linguagem a todo momento. Nas nossas redes sociais, quando a gente está conversando com alguém pelo WhatsApp e está mandando um emoji. Isso é um exemplo de uma linguagem. Quando estamos conversando com alguém, mandando áudio, nós estamos exercendo a linguagem. Quando estamos vendo algum meme, estamos exercendo essa linguagem. Então, no nosso vídeo da nossa aula daqui a pouquinho, que eu vou passar para vocês, a gente vai trabalhar isso, essa questão de linguagem verbal e linguagem não verbal e um tipo de linguagem que nós chamamos de linguagem híbrida. O que é isso? É quando nós juntamos a linguagem verbal e não verbal. No finzinho do vídeo, vai ter uma atividade onde vocês irão observar as imagens e vão escrever e vão responder de acordo com o que está sendo proposto lá no vídeo, certo? Então, eu espero que vocês vejam o vídeo com atenção, que vocês realizem a atividade proposta, certo? Eu ficarei à disposição, lembrando, o grupo A, eu vou estar disponível de 7h45 a 9h45 e o grupo B de 10 horas às 12 horas. Mas durante a semana podem entrar em contato, eu ficarei recebendo a atividade de vocês durante a semana. Então vocês entrem em contato. Vocês realizem a atividade, eu fico no aguardo do retorno das atividades de vocês, certo? E qualquer dúvida, só entrar em contato para que a gente possa solucionar, certo? Então, assista o vídeo com atenção e não esqueçam de realizar a atividade. Então, vamos lá, pessoal, entender o que é linguagem verbal e linguagem não verbal. Antes de tudo, precisamos entender o que é a linguagem, qual é a finalidade da linguagem. A linguagem, ela é o uso da língua como forma de expressão e comunicação entre as pessoas. Então, aqui nós temos a nossa linguagem, a nossa língua portuguesa. Uma pessoa que está lá nos Estados Unidos vai se comunicar através da língua inglesa, uma que está na Itália através da língua italiana. Então, a língua ela vai estabelecer uma comunicação entre as pessoas. Pessoas que falam em línguas de sinais. Aquilo ali é uma linguagem que vai realizar a comunicação entre aquelas pessoas que não conseguem falar, mas elas conseguem se comunicar através das libras, das línguas de sinais, certo? Então, a linguagem ela vai ter essa finalidade, ela vai ter a finalidade de expressar e realizar a comunicação entre as pessoas, certo? Deixando claro isso, quando a gente vai falar a respeito de texto, a princípio a gente tem a ideia de que o texto, ele só é um conjunto de palavra falada ou escrita. Ou seja, um texto ele só pode ser algo que tenha várias palavras ou algo que eu esteja tratando oralmente. Só que não é bem assim. Um texto, ele também pode ser feito através de apenas imagens. Então, é isso que nós vamos ver agora, esse modo da nossa linguagem, que a nossa linguagem ela pode ser verbal ou não verbal. A linguagem verbal, o que é a linguagem verbal? É quando eu utilizo da escrita ou da fala como meio de comunicação. Por exemplo, nessa frase que nós temos aqui. Aprendi que são os pequenos acontecimentos diários que tornam a vida espetacular. Isso aí é um exemplo de uma linguagem verbal, porque eu estou utilizando de uma escrita para passar uma mensagem, no caso aí uma frase dita por William Shakespeare. O fato de eu estar explicando essa aula para vocês, eu estou falando, então eu estou utilizando de minha linguagem verbal para comunicar com vocês, para passar determinado conteúdo para vocês. Então, a linguagem verbal, eu vou utilizar da escrita ou da fala como meio de comunicação. E já a linguagem não verbal, ela é uma comunicação em que o código utilizado é a simbologia, ou seja, alguma imagem que só vai ter aquela imagem, não vai ter nada escrito, mas aquilo ali vai transmitir
uma mensagem, você vai conseguir entender essa mensagem através dessa imagem. Então, vai utilizar de outros meios comunicativos, como palavras, figuras, gestos, cores, sons, ou seja, tudo aquilo que tem através dos signos visuais e sensoriais vão ser responsáveis por transmitir a mensagem na linguagem não verbal. Então, nessa imagem aqui abaixo, ó, nós vemos uma plaquinha. E nós vemos isso daqui, né? Essa imagem, essa tarja vermelha e um cigarro. Não tem nada escrito aqui, não é isso? Mas vendo essa imagem, o que é que a gente consegue interpretar? De que é proibido fumar. Então, ó, não é preciso ter uma mensagem para transmitir um texto. Só uma simbologia também transmite um texto. Então, isso é a linguagem não verbal. E nós temos também a linguagem que nós chamamos de híbrida. O que é isso? É a linguagem que ela pode ser verbal e não verbal simultaneamente. Então, vai utilizar de palavras escritas e figuras no mesmo tempo, como é nos casos das charges aqui, ó. Então, nós temos essa charge aqui. Ah, e pode levar que está inteiro, único dono, carro de padre, beleza. Vê lá, não vai passar de 80 quilômetros. Deus está vendo. Então, aqui eu estou tendo uma chargezinha. E eu vou estar tendo o auxílio de imagens, que seria a nossa linguagem não verbal, e de palavras, que seriam a nossa linguagem verbal. Então, o que é que nós vimos? Vamos recapitular. Nós vimos o quê? Que a linguagem, ela vai transmitir um meio de comunicação através de fala e escrita, e a nossa linguagem, ela pode ser do tipo verbal, quando eu utilizo da minha palavra ou da minha fala para eu transmitir uma mensagem. Ela pode ser não verbal, quando eu vou estar utilizando de gestos, de placas, de sons, para eu transmitir uma mensagem. E ela pode ser uma linguagem não verbal, que é quando eu vou estar misturando tanto linguagem verbal como linguagem não verbal, certo? Então, para a nossa atividade, o que é que vocês irão fazer? Vocês irão observar essas 3 imagens aqui, ó, presente, e vocês vão ter que escrever um pequeno parágrafo contando qual a finalidade dessa imagem, tipo, o que é que essa imagem significa. Então, vocês vão pegar uma linguagem não verbal e vocês vão fazer um parágrafo com essa linguagem não verbal para transformar ela em verbal. Então, vocês vão observar a imagem, vocês vão escrever o que é que essa imagem significa, certo? Então, vocês vão transformar, vocês vão pegar a linguagem não verbal, transformar ela e escrever o significado dela, trazendo essa linguagem não verbal para uma linguagem verbal, certo? Então, vocês vão fazer esse pequenininho parágrafo sobre essas 3 imagens aí, tá certo? Espero que fique claro para vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Eu ficarei à disposição de vocês e ficarei no aguardo das atividades, certo? Então, vamos lá, pessoal, entender o que é linguagem verbal.